Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, novamente. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Irmãos queridos, nós estamos falando nesses últimos domingos sobre o tema Razões da Esperança. Nós já vimos que as razões da nossa esperança estão no Senhor. Meu propósito como pastor é, através dessas mensagens, levar cada um a tirar os olhos deste mundo, tirar os olhos de si mesmo e olhar para o Senhor, e ter esperança apenas no Senhor. É o que nós temos aprendendo aqui nesses últimos domingos, olhando para a palavra do Senhor, que a nossa esperança tem que estar no Senhor, e nesta noite não será diferente. Romanos capítulo 8, nós vamos ler dos versos 18 a 25, eu peço que os irmãos acompanhem com atenção. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, nos diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor fale ao coração dos pequeninos, que o Senhor fale ao coração dos adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres. Que o Senhor, ó Deus, aplique aos nossos corações a Tua preciosa e santa palavra, para a Tua glória, para o bem do Teu povo, para a esperança do Teu povo, na glória que será revelada. Em nome de Jesus, a nossa esperança, aquele que é a nossa esperança, é que oramos agradecidos. Amém. Eu já contei aqui uma história, não lembro onde eu li essa história, mas um sujeito que estava com uma dor muito forte, se não me engano era dor de cabeça, uma dor insuportável. E aí ele fez o que qualquer um deveria fazer, ele vai ao médico. Depois de ter usado os medicamentos que ele tinha em mãos e não ter resolvido, ele vai ao médico. E chegando ao médico, ele descreve a sua dor, o seu problema, mas para sua surpresa, as palavras do médico foram: o que você precisa é apenas pensar e acreditar que você não tem dor alguma. Ele diz: como é que é, doutor? Pense e diga para si mesmo: eu não sinto nada. Eu não estou sentindo dor alguma, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Ele disse: é só isso? Ele disse: é. Você não vai passar nenhuma medicação? Não, faça o que eu estou dizendo. E ele disse: mas eu vou ficar livre da dor? Vai. Então ele foi para casa, e foi naquele pensamento: eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada, mas o problema é que a dor continuou, acho até que aumentou. Depois então, de algumas horas, ele volta ao médico, ele disse: doutor, não resolveu não. Ele disse: mas você pensou mesmo no que eu falei? Pensei. E você ficou repetindo para você mesmo? Ele falou: fiquei. E não resolveu? Não, não resolveu não. Ele falou: ah, não, você precisa acreditar nisso. Você precisa continuar pensando nisso. O senhor não vai me dar nenhuma medicação? Não. Você precisa ter pensamento, precisa negar essa situação. Tá bom, doutor. Aí, quanto é a consulta? $100. Tá bom. E aí ele fez assim, para o médico. Aí o médico falou: ué, cadê o dinheiro? Não, doutor, pensa assim: eu estou recebendo o dinheiro, eu estou recebendo o dinheiro, estou recebendo o dinheiro. Irmãos,
Muitas pessoas estão tentando lidar com o problema do sofrimento desse jeito, negando a realidade. Basta pensar que o problema não existe. A questão e o problema é que o problema existe. Nós não podemos negar o sofrimento. O sofrimento ele é real. O sofrimento ele é presente muitas vezes. E você tentar acreditar, fazer a sua mente acreditar, você pode até fazer, hipnose, né? Não vai resolver o problema, porque o problema vai continuar lá. Você pode até negar o problema, você pode até tentar ignorar o problema, mas se for uma dor, ela vai continuar lá. Se for uma perseguição, ela vai continuar. Se for um problema na vida do outro, ele vai continuar. O fato de nós negarmos a realidade, ou tentarmos negar a realidade, o fato de tentarmos fugir do problema, ignorar o problema, não vai resolver. Há outros que estão tentando resolver o problema do sofrimento, ou lidar com o sofrimento, com o chamado pensamento positivo. Pense positivamente. Pense que tudo vai se resolver. Pense que logo esse problema vai acabar. Pense que... Ou outros estão, e isso tem sido muito comum, infelizmente, nas igrejas do evangelicalismo brasileiro, ouvindo sobre a teologia da prosperidade. Pense que você, como filho de Deus, não vai sofrer. Pense que Deus tem o melhor para você neste mundo e nesta terra e neste tempo presente, e que Deus então reservou o que há de melhor nesta terra. E vejam, há um problema, porque nessa terra, também essa terra está corrompida, mas Deus reservou o que é de melhor nesta terra para você, e como filho de Deus, você pode decretar a vitória, e você, se vier o sofrimento, você pode dizer que você não aceita, e basta ter fé que tudo irá se resolver. Bom, irmãos queridos, o problema é que esta chamada teologia da prosperidade, ela não é bíblica. E aí é que está. Se não há como eu resolver o problema do sofrimento negando o sofrimento, ou resolver o problema, enfrentar o sofrimento com um pensamento positivo, acreditando que as coisas vão se melhorar agora, ou crendo na teologia da prosperidade, que Deus não vai permitir o sofrimento, que basta eu decretar e Deus vai dar tudo do melhor. Como então enfrentarmos o sofrimento? A palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina a respeito disso. Nós, meus irmãos, a passagem bíblica que lemos fala de uma esperança verdadeira e firme, não uma esperança vazia e irreal daqueles que estão negando o sofrimento, não uma esperança vazia daqueles que estão tentando lidar com o sofrimento com um pensamento positivo, não uma esperança falsa, uma esperança curta, uma esperança frustrante daqueles que estão acreditando na teologia da prosperidade. A esperança que nós lemos aqui na palavra do Senhor, que Deus, inspirando o seu servo, o apóstolo Paulo, escreveu, é uma esperança viva, é uma esperança real, é uma esperança certa, é uma esperança fundamentada em Cristo Jesus e na obra do Senhor e na ação do Espírito Santo. Alguém disse que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Acho que foi o reverendo Hernandes que escreve isso no seu comentário. Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Escrita provavelmente entre os anos 57 e 58 depois de Cristo, quando Paulo está encerrando a sua terceira viagem missionária. Escrita para irmãos nossos que viviam em Roma. E diferente de outras epístolas, Paulo não corrige problemas. Alguns entendem que esta carta tem mais um caráter profilático. Tem mais um caráter de preparar aquela igreja contra problemas. Como que vacinando aqueles irmãos, na verdade instruindo, para que aqueles irmãos não viessem a cair no erro que outros caíram. Então tem um caráter bastante de preparo para aqueles irmãos nossos do passado, e que padeciam também problemas, sofrimentos e perseguições. O apóstolo Paulo, como eu disse ao longo da liturgia, ele vai tratando, por exemplo, da justificação pela fé. Há muitos temas teológicos importantíssimos nesta carta, mas um deles é a justificação pela fé. Logo no capítulo 1, Paulo repete as palavras de Abacuque, que o justo viverá pela fé.
No capítulo 3, Paulo trabalha a justificação pela fé. A partir do capítulo 5, ele vai intensificando esse tema. E quando chega, meus irmãos, no capítulo 7, que nós lemos ainda há pouco, o final do capítulo 7, ao longo da liturgia, no momento de contrição, nós vemos Paulo falando sobre o pecado, sobre a luta que há na vida do crente. E no capítulo 8, Paulo inicia o capítulo com uma declaração maravilhosa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De forma, queridos, que nós aprendemos que, como crentes em Cristo Jesus, nós já fomos libertos da condenação do pecado. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós já fomos libertos do poder do pecado. Quando nós olhamos na continuação aqui do capítulo 8, Paulo fala sobre isso. Olha o verso de número 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E aí ele continua, meus irmãos, adentrando no capítulo 7, mostrando que nós estamos libertos do poder do pecado. Vejam, por exemplo, o verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Depois de dizer, meus irmãos, que nós estamos libertos da condenação do pecado, por causa do que Cristo fez, de que nós estamos libertos do poder do pecado, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos vencer, vencer o poder do pecado, e não estamos mais escravos ao pecado. Paulo agora, meus irmãos, no texto que lemos, aponta para o fato de que um dia nós também seremos libertos da presença do pecado. Irmãos, quanta esperança há na palavra do Senhor. Quanta esperança, meus irmãos, na epístola de Paulo aos Romanos. Quanta esperança no capítulo 8 de Romanos. Porque esse Romanos é considerado a cordilheira do Himalaia, se é considerado o Monte Everest da teologia, o capítulo 8 é considerado o pico, cume desse monte. Quanta esperança há para nós, meus irmãos, no texto, na passagem que nós lemos, dos versos 18 a 25. Irmãos queridos, nós podemos destacar que no verso de número 18, Paulo está continuando o seu argumento. Veja como termina o verso de número 17. Ele diz no verso 17 que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora olha o finalzinho do verso 17. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos. Irmãos, como herdeiros do Senhor, nós herdamos a nossa filiação. Agora não somos apenas criaturas, mas através de Cristo somos feitos filhos de Deus. E por isso que no verso de número 15, o final do verso 15, ele diz que nós podemos clamar Abba, Pai. Aqui no verso 17, nós herdamos não somente a filiação em Cristo, mas também herdamos os sofrimentos de Cristo. E eis um assunto difícil, eis um assunto ignorado por muitos, eis um assunto negado por muitos até que se dizem cristãos. Nessa chamada teologia da libertação, teologia da prosperidade, eu devo negar o sofrimento e não devo aceitar. Mas vejam, meus irmãos, como a esperança para nós nesse texto, como eu disse no verso 18, Paulo está continuando o seu argumento. O argumento, meus irmãos, que nossa esperança, o porquê aqui do verso 18, olha como ele começa o verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A primeira expressão, então, é o porquê. Esse porquê do verso 18 está ligado com o final do verso 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a verdade bíblica, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, é que nós vamos sofrer. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Está sim na agenda de Deus para a nossa vida. Nós não estamos isentos de passarmos sofrimentos, não. Nós estamos no mundo caído, sofremos as consequências da queda, ainda que tenhamos sido justificados.
pela fé em Cristo Jesus. Ainda como nós vimos no verso de número 1 do capítulo 8, que não haja mais condenação para nós em Cristo Jesus, ainda que estejamos libertos do poder do pecado, nós ainda estamos habitando num mundo caído, num mundo que sofre as consequências da queda, com pessoas caídas. E nós mesmos, como eu disse ainda há pouco, temos ainda o pecado habitando em nós. Percebam, meus irmãos, que a esperança em meio ao sofrimento não é negar a realidade do sofrimento, porque a realidade do sofrimento ela é certa. Jesus não negou, Jesus não dourou a pílula, Jesus não mentiu para os seus discípulos. Jesus disse: no mundo passais aflições. No momento de preparar os seus discípulos para aquilo que aconteceria, o fato de que Jesus seria preso, o fato de que Jesus seria crucificado, mas ressuscitaria e depois subiria aos céus, Jesus prepara os seus discípulos dizendo: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos queridos, a Bíblia nos ensina, desde o início, e desde o capítulo 3 nós lemos sobre isso, que o sofrimento ele é real, e que nós, mesmo pertencendo ao Senhor, mesmo remidos pelo sangue do Cordeiro, mesmo tendo sido feitos filhos através de Cristo, e podendo nos referir ao nosso Deus como Abba, como Pai, como um papai, nós não estamos isentos dos sofrimentos. Paulo, então, no verso de número 18, fala sobre o sofrimento. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Paulo fala de sofrimentos do tempo presente. E Paulo não está dizendo apenas que nos seus dias, para aqueles nossos irmãos do ano 57 ou 58 depois de Cristo, que eles iriam sofrer. Este tempo presente era o tempo presente para eles, e o sofrimento continua em nosso tempo presente, e continuará até a restauração de todas as coisas. Então, não se resolve o problema do sofrimento negando. Como eu disse no início, não se resolve o problema do sofrimento buscando acreditar na teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo, no final do verso 17, aqui no verso 18, fala sobre sofrimento. Ele fala sobre o fato de que a criação está em sofrimento. A criação precisa de redenção. E que nós estamos em sofrimento. E que nós também gememos. Verso de número 23, ele diz: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então, o sofrimento é real. E se nós não tivermos a perspectiva de que Deus permite o sofrimento em nossa vida, não por ser Ele um Deus sádico, mau, descuidado, não, mas mesmo nos amando, permite o sofrimento para o meu e para o seu aperfeiçoamento, nós iremos lidar de forma errada com o sofrimento. Então, irmãos queridos, é preciso dizer aqui, logo no início desta mensagem, que o sofrimento ele é real. E Jesus Cristo disse que, assim como Ele foi odiado, que aqueles que pertenciam a Ele, aqueles que o seguiriam, aqueles que seriam seus discípulos, o seu povo, a sua igreja, também seria odiada pelo mundo. Aliás, é estranho. Se a pessoa diz assim: não, eu não passo nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, todo mundo gosta de mim e todo mundo aceita o que eu falo, o que eu creio, é algo estranho. Porque o mundo que odeia Cristo, odeia aqueles que pertencem a Cristo. Basta você falar da sua fé, basta você falar do que você crê, basta você falar sobre o Senhor, sobre o Evangelho, sobre o padrão de Deus para a vida do homem, você será tido como... Você é chamado de homofóbico, intolerante, e é chamado de uma série retrógrado, e uma série de coisas que nós não vamos nem dizer aqui. Mas o fato é que o mundo é contra Cristo. A cultura é contra Cristo. E nós, e a igreja do Senhor sendo fiel,
ela não será aplaudida pelo mundo. Aliás, se a igreja está sendo aplaudida pelo mundo, alguma coisa está errada, porque o mundo que odeia Cristo vai odiar o seu povo, vai odiar a sua igreja. Então, queridos, nós não lidamos com o sofrimento negando o sofrimento, porque Paulo diz que ele é real. Paulo experimentou muito sofrimento. Nós não vamos ficar aqui citando os textos, mas Paulo mesmo relata os açoites sofridos, os naufrágios, as perseguições, as cadeias. Quanta coisa aquele homem passou, apedrejamentos, perseguição por parte do seu próprio povo, os judeus, perseguição por parte dos líderes judaicos, perseguição pelos seus próprios patrícios, preocupação com as igrejas, muitas vezes até incompreensão por parte da própria igreja do Senhor. Mas quanta coisa aquele homem sofreu na carne, no corpo e no espírito, coisas que ele vai chamar de leve e momentânea tribulação, que produzem para nós, em nós, eterno peso de glória. Irmãos queridos, não tentemos negar o sofrimento, não acreditemos que, coitadinho, outros caem na autocomiseração. Deus não deve gostar de mim não, olha o que Ele está permitindo eu passar. Nos esquecendo que o povo de Deus espalhado pela face dessa terra sofre, nos esquecendo que muitos irmãos nossos, muitos, estão passando situações muito mais difíceis que as nossas. Em países, por exemplo, onde o evangelho é perseguido, irmãos nossos na Coreia do Norte, que estão presos e cultuam a Deus no banheiro das prisões, porque ali nem os guardas têm coragem de entrar. Irmãos nossos, meus irmãos, que estão num leito, mas estão servindo ao Senhor, mesmo enfrentando dores terríveis. Irmãos nossos, perseguidos, afligidos, angustiados, e nós às vezes achamos que só nós sofremos. Não é só você que sofre, não. Mas então a pergunta continua: como enfrentar os sofrimentos? Como há esperança em meus sofrimentos? Onde está a esperança? Verso de número 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nossa esperança em meio ao sofrimento está na glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo escreve essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo para trazer ânimo, coragem e esperança a nós, não neste mundo, sabendo do sofrimento do tempo presente, mas tendo esperança na glória a ser revelada. É sobre isso, meus irmãos, que nós falaremos nesta noite, a esperança em meio ao sofrimento, na glória a ser revelada. Paulo está ensinando como podemos viver com os sofrimentos neste mundo presente, e a resposta é: como Deus quer que eu viva, fazendo uma comparação entre a glória que nos espera com os sofrimentos aqui. Como é que Deus quer que eu viva em meio aos sofrimentos? Com a esperança na glória que nos espera com os sofrimentos aqui. Quando a gente pensa no que Deus preparou para nós, nós podemos suportar o sofrimento presente. Paulo diz no verso de número 18, porque para mim tenho por certo. Esse tenho por certo, Paulo está dizendo, eu tenho absoluta certeza. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho absoluta certeza de que os sofrimentos de hoje, os sofrimentos que nós enfrentamos hoje, e sofrimentos aqui, entendam que é qualquer coisa que traga dor, problemas de saúde, enfermidades, perseguições, angústias emocionais, físicas, espirituais, toda sorte de coisas que trazem sofrimento estão aqui, meus irmãos, nesta ideia de Paulo. Então, ele diz, eu tenho absoluta certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ele tem certeza disso. É por isso que ele usa essa expressão, eu tenho por certo. Apesar dos sofrimentos, Paulo fala de uma glória incomparável. Irmãos queridos, o nosso problema é que por vezes nós temos os olhos tão fixos neste mundo,
Nós temos os nossos olhos tão fitos nestes poucos anos que vamos viver aqui, que nós não conseguimos contemplar pela fé a glória que será revelada em nós. E ficamos olhando apenas para o aqui e agora, ficamos olhando apenas para a nossa situação nos dias de hoje, num mundo caído como o nosso, com pessoas caídas como as que vivem ao nosso redor, e com a realidade do sofrimento no nosso corpo, porque o pecado também habita em nós. E nós deixamos de contemplar, de olhar pela fé, aquilo que nós ainda não vemos com os olhos físicos. E, queridos irmãos, apesar dos sofrimentos, Paulo fala então de uma glória incomparável. Então, deixemos de olhar para os sofrimentos para aguardarmos a glória a ser revelada. Deus permite o sofrimento, como eu disse, para o nosso aperfeiçoamento. Se nós não tivermos essa perspectiva acerca do sofrimento, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente, nós ficaremos presos aos sofrimentos. Tem muita gente presa aos sofrimentos. Tem muita gente que não consegue olhar além da situação que está passando. E você vai conversar com ela, ela só fala daquele problema. Ah, mas eu estou passando por isso. Ela está presa ao sofrimento. E ela está presa ao sofrimento porque ela não consegue contemplar pela fé aquilo que Deus ainda vai revelar. Ela não consegue esperar, aguardar aquilo que ainda será revelado nela, se ela pertence ao Senhor Jesus. Quantas pessoas, mesmo libertas da condenação do pecado, mesmo libertas do poder do pecado, estão presas ao sofrimento, elas não conseguem olhar além, elas não conseguem aguardar aquilo que o Senhor ainda vai revelar. O que elas conseguem é apenas olhar para a situação presente, para os sofrimentos do tempo presente, e ficam agarradas, presas, enjauladas neste sofrimento. A ideia que Paulo usa aqui é de algo preso. Pense, por exemplo, num animal preso, em uma fera presa. Esta ideia, alguma coisa presa. A pessoa que não consegue aguardar na esperança no Senhor, ela fica presa então ao sofrimento. Paulo vai falar sobre isso um pouquinho à frente. Nós não podemos, irmãos, ficar presos ao sofrimento. Nós precisamos olhar além. Um dos textos que me chama muito a atenção nas Escrituras, Hebreus 11, quando o autor de Hebreus vai falar sobre Moisés. Me chama a atenção, meus irmãos, porque naquela chamada que ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, vai se referir a Moisés, ele diz, por exemplo, no verso de número 23, aliás, um pouquinho à frente, ele diz no verso de número 26, porquanto, o fato de Moisés ter preferido ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, o autor aos Hebreus diz o porquê. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora pense comigo, se Moisés fosse ficar olhando apenas para a realidade presente, o que ele iria escolher? Ficar no palácio. Lembremos-nos, Moisés passou os 40 primeiros anos da sua vida no palácio, como filho da filha de Faraó. Dá para comparar a vida no palácio com a vida do povo que era escravo? Não dá, não. E se formos comparar, a comparação, as realidades eram profundamente diferentes. No palácio, Moisés tinha tudo do bom e do melhor. Boa comida, boa bebida, uma vida agradável. Com o seu povo, o que restava? Trabalho forçado, escravidão. Pois o autor aos Hebreus diz que Moisés preferiu ser maltratado junto ao seu povo, porque ele contemplava o galardão. Moisés, meus irmãos, e ele foi ser maltratado com o seu povo. E ele passou os próximos 40 anos cuidando das ovelhas, trabalhando, passou no deserto, para depois passar os outros 40 anos com o povo de Deus no deserto, sendo instrumento nas mãos do Senhor para libertar o seu povo. Mas se Moisés
ficasse olhando apenas os sofrimentos, ele não teria ficado com seu povo. Mas Moisés conseguiu olhar além. No verso de número 27, o autor aos Hebreus também, no capítulo 11, diz que pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isto é fé, isto é esperança. Moisés saiu do Egito, Moisés foi capaz de deixar todos aqueles prazeres do Egito e ir ser maltratado com seu povo. Moisés não ficou com medo da ira do rei, da cólera do rei, porque ele estava olhando além. Ele estava olhando aquele que é invisível, ele estava olhando a Cristo. E nós somos chamados nesta noite, meus irmãos, a contemplarmos não o sofrimento do tempo presente, mas a Cristo que voltará, a glória que será revelada em nós. Tem a ver, meus queridos irmãos, com o fato de que Cristo, aquele que veio ao mundo, e nós estamos neste mês celebrando o Natal, tem a ver com o fato de que Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós participaremos daqui a pouco da ceia do Senhor. Tem a ver com o fato de que Cristo que ressuscitou, como nós cantamos ainda há pouco, ressuscitou, e para sempre é adorado. Tem o fato de que, pelo fato de que Cristo, aquele que subiu aos céus, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Cristo já estava preparando a nossa salvação, e tem a ver com o fato de que Cristo vai voltar e vai nos levar, como nós aprendemos na primeira mensagem dessa série, olhando para 1 Tessalonicenses, e Cristo irá nos levar, e habitaremos com Ele para todo sempre. Irmãos queridos, Paulo, ele pega aqui como que aquela balança antiga, sabe, de 2 pratos. E num dos pratos ele coloca os sofrimentos do tempo presente. E no outro prato, ele coloca a glória que será revelada em nós. E sabe o que ele diz? É incomparável. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos sofrimentos do tempo presente, não negando os sofrimentos, não repreendendo, dizendo: não, eu sou filho de Deus, eu não aceito isso. Não acreditando que aquilo não é real, nada disso. Mas olhando com esperança para a glória que será revelada em nós. Queridos irmãos, então, nossa esperança e meu sofrimento está na glória a ser revelada em nós. Em primeiro lugar, a esperança na redenção da criação. Olhe comigo a partir do verso de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aliás, aqui já é preciso dizer que revelação dos filhos de Deus, há uma esperança de que, na volta de Cristo, aqueles que já tiverem partido, como nós vimos lá olhando para 1 Tessalonicenses, vão voltar com Ele e serão revelados aqui. E aqueles que estiverem vivos e pertencerem ao Senhor, serão o quê? Serão glorificados. E aqueles que voltarem com Cristo em espírito, terão o seu corpo ressuscitado. A esperança, meus irmãos, que aqueles que pertencem ao Senhor serão revelados. Hoje o mundo olha para nós, diz assim: quem são vocês? Vocês não são nada. E hoje há desdém e a desconfiança. Mas um dia nós seremos revelados como de fato filhos de Deus. Não que nós não sejamos agora, mas ao termos o nosso corpo glorificado, todos verão a volta de Cristo, todos verão o que Cristo vai fazer com a sua igreja, e todos verão que de fato nós pertencemos ao Senhor. A nossa esperança, meus irmãos, em Cristo Jesus, está além desta vida, está no fato de que um dia Deus vai revelar aqueles que são seus filhos. E ele continua, verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo agora cita a criação. Criação, nós não podemos entender que criação Paulo esteja falando de todas as pessoas, até porque os ímpios não serão restaurados, regenerados, não habitarão com o Senhor. Então, se Paulo fala de uma criação que será restaurada,
Não está falando de todas as pessoas, não está falando dos ímpios. Paulo não está falando daqueles que pertencem ao Senhor, porque mais à frente, Paulo vai dizer, por exemplo, no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e no verso 23 ele diz, e não somente ela, mas também nós. Então nós não fazemos parte desta criação que Paulo cita. Certamente Paulo não está se referindo ao mundo espiritual, anjos também não, e muito menos demônios também não. Anjos não precisam ser restaurados, e demônios não serão restaurados, já estão condenados. Então, se não está falando de seres humanos, se não está falando do mundo espiritual, o que é que sobra? A natureza. Paulo está tratando aqui da natureza. Paulo diz, no verso de número 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui, eu estava estudando essa palavra do original, ela pode ser traduzida por futilidade, algo fútil. No sentido de que a criação, e quando nós olhamos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos que tudo que Deus criou foi muito bom, foi bom, Deus viu que aquilo era bom, e nós pensamos como era o paraíso antes da queda, a terra antes da queda, a natureza antes da queda, os animais, as plantas, as frutas e tudo mais. Era de fato um paraíso, era um lugar perfeito. Agora, aquele lugar perfeito, quando nós lemos lá em Gênesis 3, quando o homem peca, e Deus vai tratar com o homem, lembra-se do que Deus diz para Adão? Maldita é a terra, será a terra por tua causa, por causa do pecado. E aquilo que o homem tinha, e ele trabalhava sem dúvida alguma, mas era um trabalho prazeroso e fácil, porque a terra dava o fruto. Deus disse agora, você vai trabalhar e do suor do teu rosto você comerá do teu pão. E Deus fala das ervas daninhas, dos abrolhos de tudo mais. Hoje, meus irmãos, e desde a queda é assim, a terra, a natureza, está afetada pela queda, não porque a natureza pecou. Por isso, meus irmãos, que Paulo no mesmo verso 20 diz, não voluntariamente, não foi a natureza que pecou, não foi a criação que pecou, foi o homem, o representante da raça humana que pecou, e por causa do pecado do representante da raça humana, toda a criação foi afetada. E Paulo diz que esta criação aguarda, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque essa criação está sujeita à vaidade, à futilidade. A terra, meus irmãos, este mundo não mais existe em toda a sua potencialidade, por causa da queda. A terra não produz o fruto com toda a potencialidade que foi criada e que produzia antes da queda, por causa da queda. Este mundo, meus irmãos, neste mundo nós experimentamos maremotos, terremotos, inundações, enchentes, uma série de desastres naturais, porque a terra foi afetada pela queda. Nós vemos que o mundo animal também foi afetado, e mesmo na natureza, no mundo animal, nós vemos coisas estranhas, porque toda a criação foi afetada pela queda. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo caído, com uma natureza caída, e as próprias leis da natureza estão sofrendo com isso, e nós estamos vendo que esse mundo está caminhando para a destruição, e o que a Bíblia diz é que o que vai acontecer é a destruição. Não da forma como Deus fez da primeira vez, porque Ele promete que não destruirá mais a terra através da água, a humanidade através da água, mas nós lemos na Bíblia que esta terra será destruída. Mas a nossa esperança está em quê, então? Vejam que ele continua dizendo, verso de número 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos queridos, há esperança para nós, na glória a ser revelada em nós, pelo fato de que um dia Deus vai restaurar toda a criação, Deus vai restaurar toda a terra, Deus vai fazer novos céus e nova terra. Como isto é maravilhoso, como isso deve encher o nosso coração de esperança, mais do que o coração dos ambientalistas, mais do que o coração daqueles que participam do Greenpeace, mais do que aqueles que estão
gastando a vida para preservar as baleias, para preservar o meio ambiente. E vejam, nós como mordomos de Deus, temos a obrigação de cuidar da criação, da natureza, porque foi Deus quem criou, e nós somos administradores. Mas a nossa esperança, meus irmãos, não está de que o meio ambiente, que os países vão deixar de poluir, de que os rios vão deixar de ser poluídos, de que esta terra aqui, neste tempo presente, vai melhorar. Não, não é nisso. A nossa esperança, como diz Paulo aqui no versículo de número 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, desta jaula da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Toda a criação, a ideia aqui, doutor Augusto Nicodemos fala sobre isso num dos seus sermões sobre esse tema, que é como um coro, como se fosse um grande coral. Toda a criação está como um grande coral, clamando ao Senhor, dizendo: restaura-nos, restaura-nos. A criação está gemendo, irmãos queridos, mas um dia o Senhor irá restaurar. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pare de olhar para esta vida, buscando arrancar desta existência, deste tempo presente, esperança para a sua vida. E passe a aguardar, a esperar, com grande expectativa, naquilo que o Senhor já fez, naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor fará. Lembremos-nos do que o Senhor já fez, como nós lemos no Salmo 98, do que o Senhor faz, e Ele faz notórias as suas maravilhas, mas daquilo que o Senhor fará. O Senhor redimirá toda a criação. Quando nós olhamos, por exemplo, e nós temos muitos textos que tratam sobre isso, mas eu acho bastante interessante, quando nós lemos, por exemplo, lá em Isaías capítulo 11, ele fala sobre os animais que vão pastar juntos. Já imaginaram um leão pastando com o boi, a ursa? Nós lemos, meus irmãos, sobre o fato de que quando Deus restaurar toda a criação, os animais vão conviver juntos, os animais vão pastar e nós poderemos usufruir de toda a criação como era no início, antes da queda. Que coisa maravilhosa, queridos, pensar que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas. Quando nós lemos, queridos, que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Sabe, eu vejo que alguns crentes têm a ideia de vida eterna muito aquém do que a Bíblia diz. Tem gente que quando pensa sobre a morte, sobre a vida após a morte, sabe qual é a ideia que a pessoa tem? Eu tenho falado sobre isso com os meus filhos. A ideia de uma pessoa na nuvem, tocando harpa. Você tem essa ideia? Aí eu vou morrer, eu vou ficar então caminhando de nuvem em nuvem, tocando harpa com os anjos, né? Não é nada disso, meus irmãos. A Bíblia fala do céu, e aqueles que partem com Cristo, de fato o Espírito vai para junto de Deus no céu, e já vai participar das bênçãos da glória celestial, sem dúvida alguma. Mas o céu não é o final, a nossa estadia final. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Você já leu Apocalipse 21? E outros textos da Bíblia que falam que Deus vai restaurar todo o cosmos e todas as coisas, e nós vamos habitar nos novos céus e nova terra, e nós vamos desfrutar de toda a criação restaurada. Já imaginaram a terra restaurada? Já imaginaram a terra sem a presença do pecado, sem corrupção, sem as marcas da queda? Podendo desfrutar desta terra perfeita, um verdadeiro paraíso? Sim, é isso que nós vamos desfrutar, porque Deus vai redimir a criação. Então, ao invés de ficarmos buscando esperança numa vida perfeita aqui, vamos olhar, queridos, para o fato de que o Senhor vai revelar a glória em nós, e que toda a criação vai ser restaurada, e nós vamos poder habitar nessa criação, e desfrutar desta criação para todo o sempre. E aí vai da perspectiva de cada um, né? Os gordinhos, por exemplo, ontem
na visita com o pastor Israel, nós falávamos, como será que vai ser na nova terra, né? E sabe qual que era a nossa ideia? Vai ter um café da manhã como de hotel, né? E o almoço? O almoço vai ser como de churrascaria. Essa é a ideia de gordinho, né? Eu não sei, meus irmãos, como vai ser exatamente na nova terra, e a Bíblia não traz muitos detalhes, mas você não vai ficar tocando harpa de nuvem em nuvem, não. Você não vai ficar ocioso, não. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos trabalhar, mas não um trabalho como nessa terra, um trabalho perfeito para a glória do Senhor, e nós já podemos começar a desfrutar disso aqui, fazendo o nosso trabalho um trabalho que glorifica o Senhor. Mas nós vamos poder desfrutar da criação restaurada, meus irmãos. Isso vai ser maravilhoso. Então, precisamos ter esperança, não no fato de que não vamos enfrentar sofrimentos, porque nós enfrentamos, mas esperança de que a glória a ser revelada em nós, ela é incomparável com os sofrimentos que eu e os irmãos passam nesse tempo presente ou que passaremos. Mas também, queridos irmãos, a nossa esperança, e ele fala aqui, além de ser na criação restaurada, o apóstolo Paulo, além de falar sobre isso dos versos 19 a 22, ele fala na esperança, no complemento da nossa redenção. Versos 23 a 25, vejam comigo. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se não vê, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo passa, depois de falar da redenção da criação que acontecerá, Paulo vai falar também da nossa redenção, ou da consumação da nossa redenção. E não somente ela, diz Paulo no verso 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Paulo, por exemplo, em Efésios, diz que o Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo em nós já é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Mas Paulo e os irmãos, vejam que no verso 24 ele vai falar de esperança, ele vai falar, na esperança fomos salvos, no fato de que nós não somos salvos pela esperança, somos salvos pela fé. Paulo trabalha grande parte dessa epístola mostrando isso, e Paulo não está mudando de ideia no verso de número 24, como que dizendo que nós somos salvos pela esperança, não é isso, mas é o fato de que nós, que já temos o Espírito Santo, mas a nossa salvação ainda não foi complementar, já não está completa. A nossa redenção, meus irmãos, não foi ainda consumada. Sim, nós fomos escolhidos por Deus na eternidade. Sim, o Senhor morreu por nós. Nós já fomos justificados, por isso há esperança para nós e certeza de que não há condenação para nós, como nós vemos no verso 1. Irmãos queridos, há certeza de que nós já pertencemos ao Senhor, ao ponto de, no versículo de número 15, nós já podemos chamar ao Senhor de Pai, porque já somos filhos, mas a nossa salvação ainda não foi consumada. Nós ainda habitamos num corpo corruptível. Nós ainda, se Jesus não voltar antes, vamos experimentar a morte. Mas há esperança para nós, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele é a garantia de que a boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. É a garantia, meus irmãos, que ainda que nosso corpo não tenha sido ainda glorificado, transformado em glória, ainda que o nosso corpo não tenha sido revestido da incorruptibilidade, da eternidade, nós temos por certo a nossa salvação, porque nós já estamos experimentando das primícias do Espírito. Quando Paulo diz aqui, queridos, no verso de número 23, aliás, desculpem, no verso de número 23, sobre as primícias do Espírito, é que nós já estamos experimentando vislumbres da eternidade. Pensem comigo no que Paulo fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade,
domínio próprio, aquelas 9 características do Espírito. Nós experimentamos isso agora. E na eternidade, no novos céus e nova terra, nós experimentaremos isso de forma perfeita. Então já existem vislumbres da glória a ser revelada em nós através do agir do Espírito Santo. E aqui já fica para nós uma grande aplicação. Nós que enfrentamos os sofrimentos no tempo presente, devemos buscar mais o Senhor, para termos mais da plenitude do Espírito, do fruto do Espírito, para experimentarmos alegria, paz, mesmo em meio ao sofrimento. Mas Paulo continua, queridos irmãos, ele diz então no final do verso 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sim, nós já somos filhos, mas um dia isto vai ser completo, porque receberemos um corpo incorruptível semelhante ao de Cristo, e não haverá mais o pecado habitando em nós, estaremos livres da presença do pecado. É aí que deve estar a nossa esperança, no fato de que um dia este corpo que está envelhecendo, eu não sei você, mas a cada tempo que passa que eu olho no espelho, a barba está ficando mais branca, começam a aparecer as marcas, né, da idade, pessoas ao meu redor, como foi o caso essa semana, um querido pastor, reverendo Olivar, da Igreja Presbiteriana Conservadora, faleceu. As pessoas vão morrendo, a gente vai se entristecendo por causa dos resultados ainda da queda, mas a nossa esperança não está no fato de que uma plástica vai resolver os nossos problemas aqui. Não tem minhas irmãs, guardem isso. Eu não sou contrário, irmãos, usarem cremes, não, cremes anti-rugas, né? Mas não tem creme, não tem plástica que vai fazer com que o seu corpo aqui fique perfeito. Não tem academia que vai garantir aqui para nós, ou alimentação, uma saúde perfeita. Não que não devamos buscar isso, a saúde aqui, mas o que eu estou dizendo é que a nossa esperança não está nessas coisas, está no fato de que um dia o Senhor vai transformar esse corpo corruptível em incorruptível, este mesmo corpo, Deus vai transformar em glória, e nós não vamos experimentar mais envelhecimento, não vamos experimentar doenças, não vamos experimentar sofrimentos. Ele diz que nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do corpo. O meu e o seu corpo, se nós pertencermos a Cristo um dia, será transformado em glória. E nós não experimentaremos nunca mais dor, sofrimento e morte. Ele diz, verso 24, porque na esperança fomos salvos. Eu já disse essa ideia. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, aqui está muito claro. São coisas, meus irmãos, que nós não estamos vendo agora, mas nós cremos pela fé que o Senhor fará isso. Então aguarde com fé que isto vai acontecer, espere nisso. E então ele termina dizendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu creio, queridos, que o que por vezes tem faltado a nós, esta paciência para aguardar estas coisas que podemos ter certeza que acontecerão. Nós aprendemos nesta noite que o sofrimento é uma realidade, na minha e na sua vida. Não adianta negar, não adianta dizer que não aceita, o sofrimento é uma realidade. Então, como nós, que pertencemos ao Senhor, podemos enfrentar esses sofrimentos? Lembrando, como diz Paulo no verso 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O Senhor vai voltar. Ele irá transformar o nosso corpo, e o nosso corpo será glorificado. E quando isso acontecer, depois dessas coisas, do complemento da nossa redenção, da consumação da redenção, Ele vai também fazer a redenção de todo o cosmos, e a criação será redimida. E nós, que pertencemos ao Senhor, habitaremos no novos céus e nova terra, essa nova terra redimida, um verdadeiro e perfeito paraíso, com o Senhor, para todo o sempre. Esta é a nossa esperança. Eu não poderia terminar esta mensagem sem convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Apocalipse 21. E eu quero terminar esta mensagem lendo com vocês, finalzinho da Bíblia, Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia.
Preste atenção no que diz João, na visão que Deus deu a ele, e nós cremos que irá acontecer. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles o enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A glória, meus irmãos, que será revelada em nós, ela é certa, porque o Senhor é quem fará. Então nós podemos ter certeza. Nós podemos ter certeza, irmãos, por causa do que Cristo fez. Nós podemos ter certeza, em meio aos sofrimentos do presente, que a glória vai ser revelada em nós, não por causa daquilo que fizemos ou iremos fazer, mas por causa daquilo que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez, ao entregar seu corpo que foi partido, ao derramar o seu precioso sangue, que foi vertido naquela cruz, que purifica pecados. Por causa do que Cristo fez, nós podemos ter certeza daquilo que ainda Ele fará.